Graça e paz a você que acessou este vídeo. Fique por aqui, pois você irá crescer em conhecimento. Veja 10 coisas muito interessantes que a Bíblia nos relata sobre a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Tenho certeza que você irá se surpreender com estas revelações incríveis. O item 10 tem tudo a ver com o seu futuro. Assista este vídeo até o final e tenho certeza que você irá crescer em sabedoria e conhecimento. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que certamente edificará a sua vida. Vamos para os fatos relevantes. Item 1. A pré-existência de Jesus, o Verbo Eterno. Em João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia nos mostra que ele, antes de se tornar Jesus Cristo de Nazaré, já existia em forma de Verbo. Ele era o Verbo eterno que habitou entre nós. O Verbo era a ação de Deus. Deus pensava, ele fazia. A Bíblia diz em Provérbio 8:30, que ele era o arquiteto de Deus. Vemos claramente as ações do Verbo em Gênesis. Textos como Gênesis 1, expressões assim: haja luz, e houve luz. Haja espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra, e assim aconteceu. Então disse Deus: juntem-se as águas que estão debaixo do céu em um só lugar, para que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Então Deus disse: produza a terra vegetação, e assim aconteceu. Vemos com muita clareza o Verbo executando tudo o que Deus dizia. Eles andavam juntos e faziam tudo junto. Em Gênesis também vemos um claro exemplo da Trindade, que é um assunto complexo de entender, mas basta-se humilde de coração para entender fácil. Em Gênesis 1 vemos que o Espírito pairava sobre a face das águas. Vemos Deus planejando e o Verbo executando. Sobre a Trindade eu tenho um exemplo fácil de entender, pois nossa mente precisa de algo palpável para entender. Como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:26, somos também uma Trindade, temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Tudo isto em uma pessoa apenas, somos 3 em 1. Que Deus te revele isto com clareza. Só lembrando, aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos continuar a história. Item 2. Jesus de Nazaré foi a primeira criatura. Em Colossenses 1:15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Esta questão da divindade de Jesus Cristo causa muita polêmica entre alguns cristãos, mas é só ser um pouco humilde de coração que entenderá facilmente. Algumas religiões afirmam com base neste texto, que se ele é o primeiro de toda a criação, ele também é criatura e não Deus. Temos que olhar para o texto de 1 Pedro 1:18 ao 20 que nos diz que quando a raça humana era apenas um projeto, eles lá estavam e com sua onisciência, sabiam que Adão iria pecar, então antes de criar o mundo, criaram a solução para o pecado de Adão, o Jesus de Nazaré. Portanto, a primeira coisa que foi planejada foi Jesus de Nazaré. Ele existiu muito antes de Maria, antes da fundação do mundo, antes de tudo. A ele toda a honra e toda a glória. Item 3. E o Verbo eterno se fez carne humana. Em João 1:14, e o Verbo se fez carne, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Também em Filipenses 2 de 6 a 8 Cristo Jesus subsistindo em forma de Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança dos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Estes dois textos nos mostram claramente o Verbo que existia antes de todas as coisas, juntamente com Deus, se transformando em carne humana através de uma relação entre o Espírito Santo e Maria. Nasce então o nosso Jesus Cristo amado. Um menino nos foi dado, para a redenção dos pecados. Agora o pecado que havia entrado no mundo por um homem, saiu por outro homem. Tudo isto já estava previsto antes da fundação do mundo. A ele toda a honra, toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Item 4. Ele não cometeu o pecado. Em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus.
A Bíblia nos relata que todo homem a partir do pecado de Adão, já nasce com a natureza adâmica, natureza do pecado, imagem e semelhança de Adão. E com o pecado a morte, pois a morte é o salário de quem peca, mas Jesus Cristo andou nesta terra, sendo o único homem que não cometeu pecado, por este motivo ele vence a morte. Veremos isto mais à frente. Em 1 Pedro 1,22 diz que, o qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano. A ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Item 5. Jesus Cristo o homem fez uma grande obra na terra. Em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. A Bíblia nos mostra que Jesus fez uma grande obra sobre a terra, mas ele, aqui na terra, sendo totalmente homem, não podia fazer as obras e os milagres que fez por sua conta própria. Sendo assim, ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, para realizar as obras que impactam a humanidade e nossas vidas até os dias de hoje. Item 6. Jesus Cristo morreu pelos pecados da humanidade. Em Isaías 53:5-6, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Bem, irmãos, como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ele, Jesus, não tinha pecado nenhum. Então o que fez Jesus morrer na cruz? O nosso pecado. Foi sobre ele todos os pecados nossos, meu, seu e toda a humanidade passada, presente e futura. Item 7. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Em Atos 2:24, o qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse detido por ela. Por que Jesus ressuscitou? É simples responder esta pergunta agora que já ouvimos tudo o que ouvimos acima. Se o salário do pecado é a morte, e Jesus não cometeu nenhum pecado, não era possível a morte o deter, pois ele não tinha pecado nenhum, morreu pelos nossos pecados e não pelos pecados dele mesmo. Ele venceu a morte, o único ser humano que chegou diante da morte e não devia para ela. Sendo assim, ele tomou a chave da morte e nos deu liberdade para sermos vivos eternamente nele. Item 8. Jesus foi exaltado. Em Filipenses 2:9-11, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pelo sacrifício que fez pela humanidade, Jesus foi exaltado de tal maneira, que hoje, se você quiser agradar ao Pai, basta reconhecer o nome do Filho. A ele a honra, a glória e o domínio pelo século dos séculos. Item 9. Jesus Cristo voltará. Em Mateus 24:30, então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Tudo o que descrevemos até aqui já aconteceu, mas existe uma profecia a se cumprir, que é a principal profecia para nós cristãos: a fé, a esperança, e principalmente a certeza de que ele um dia voltará para nos resgatar, como está escrito em Efésios. Como o resgate do seu penhor, esperamos com grande expectativa este grande dia, onde ele nos dará corpo glorificado e habitaremos com ele eternamente, livres do corpo pecaminoso. Item 10. Onde habitaremos com Cristo? Em Apocalipse 21, então vi um novo céu e uma nova terra, porque o velho céu e a velha terra tinham desaparecido. E o mar também já não existe. E depois vi eu mesmo a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, esplendidamente bela, como uma noiva no dia do casamento. E ouvi uma voz muito forte que vinha do trono dizendo: Eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo. E ele habitará com eles e eles serão seu povo, Deus mesmo estará com eles. Ao contrário de que muitos cristãos pensam, nós não iremos morar no céu, mas Jesus irá morar conosco na terra, uma nova terra e não esta terra em que vivemos hoje,
que foi totalmente corrompida pelo pecado lá no Éden ainda. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelo século dos séculos. Amém. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Espero que você tenha sido edificado e sua fé ampliada no nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Ajude a divulgar o reino de Deus. Este evangelho tem que ser levado a todas as nações para vir o fim. E você se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando esta palavra sobre a vida de Jesus irá sim contribuir no avanço do evangelho de Jesus Cristo pelo mundo afora. Se inscreva no canal para mais conteúdo informativo. Até a próxima!